E aí, o que você acha? As ações da Petrobras estão caras ou estão baratas? Qual a sua opinião? Nesse vídeo eu vou resumir tudo de importante sobre a empresa, desde o período da crise até o período atual. E vamos ao contexto histórico. Como a empresa foi criada na década de 50 até ela chegar a ser líder em águas profundas no presente momento. A empresa foi criada em 1953, ainda no governo Vargas. Naquele momento, o país vivia, junto a outros países, um movimento de nacionalização dos recursos naturais, e o petróleo era um deles. Então a empresa foi criada justamente com aquele lema: o petróleo é nosso. O modelo de gestão seria basicamente uma semi-estatal, onde o governo teria a maioria das ações, mas também haveria uma minoria de capital privado. Isso é muito importante. Justamente foi nesse momento que houveram as primeiras descobertas de petróleo offshore, ou seja, no meio do mar. A partir daí, da década de 70 até 2000, nós tivemos uma evolução basicamente lenta da empresa. Porém, em 2007, houve a descoberta do pré-sal. A partir do pré-sal, a empresa sofre uma verdadeira revolução e hoje ela é líder mundial de águas profundas. Só que nem tudo são flores. No início, como não havia tecnologia disponível, a empresa teve que desenvolver a sua própria, justamente gastando muito dinheiro nisso. E foram anos de altíssimos investimentos em novas tecnologias. Só que o grande volume de reservas justificava o investimento. Então, de 2007 até 2014, tudo correu relativamente bem na empresa. Porém, com a vinda da Lava Jato nesse mesmo ano, a empresa sofreu um completo revés. Durante a Lava Jato foi descoberto que havia corrupção em praticamente todos os setores da empresa. E justamente o setor mais afetado seria o de exploração de águas profundas, que era o que tinha o maior orçamento. Junto a isso, a crise interna da empresa, o Brasil vivia um momento totalmente complexo na economia, com a queda do PIB durante 2 anos seguidos. E foi nesse momento que a empresa conseguiu um recorde. Porém, do lado negativo, ela foi considerada a petroleira mais endividada do mundo, com uma dívida de cerca de 125 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, hoje, com um lucro muito maior e uma produção também muito maior, a dívida da empresa é de cerca de 20 bilhões de dólares. Ou seja, realmente tinha algo de muito errado por aí. Tudo isso, claro, se reflete no preço da ação, que atingiu um pico de 27 dólares em junho de 2008 até atingir uma mínima histórica de 1,54 dólares em março de 2016. Ou seja, ela teve uma queda de absolutos 95%. Atualmente ela está cotada em 6,59 dólares. Tá bem, mas chega de falar de passado. Vamos ao momento atual da empresa. Será que vale a pena comprar? A partir de um relatório da Bloomberg e uma pesquisa extensa sobre a empresa, eu vou te falar alguns fatos que realmente vão te levar a considerar se a empresa está cara ou barata. Muita gente se interessou pela ação justamente pelo pagamento de dividendos altíssimos nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos. A empresa é líder mundial em águas profundas, ou seja, ela extrai um petróleo a um custo muito baixo. Só para ter ideia, seguindo esse gráfico, ela consegue extrair petróleo do fundo do mar a 3,95 dólares o barril, enquanto as duas concorrentes extraem cerca de 14 e 16 dólares. Ou seja, é uma diferença absurdamente grande. E isso favorece muito a empresa. Porém, como muitos sabem, a empresa é uma semi-estatal, ou seja, o governo vai ter a voz que vai prevalecer na sua gestão. Então, a partir da mudança, principalmente da presidência do Jean Paul Prats para Magda Chambriard, houve uma redução dessa política de dividendo, que antes pagava 60% do fluxo de caixa livre e agora passará a pagar 45%. Mas o principal não é somente isso, e sim o investimento em áreas muito menos rentáveis do que a exploração e produção de petróleo, que é o negócio principal da empresa. E foi a partir daí que ela saiu da petroleira mais endividada do mundo para uma empresa ultra mega lucrativa. E os focos principais dos investimentos em áreas menos rentáveis seriam principalmente em 1. Refinarias, 2. Transição energética, 3. Fertilizantes e 4. A parte do hidrogênio verde. Por que o pré-sal dá tanto dinheiro assim? Além do baixo custo de extração. Primeiro, porque é um petróleo de boa qualidade. Ele é um petróleo leve, ou seja, ele é um petróleo que produz mais quantidade de produtos refinados do que um petróleo pesado, como o da Venezuela, por exemplo. Ele também é um petróleo com baixo teor de enxofre, ou seja, ele precisa de menos refinamento para virar o derivado. E outro fato importantíssimo é que as outras petroleiras não conseguem fazer o mesmo, já que possui uma grande barreira de entrada, justamente porque ela investiu numa tecnologia até então inovadora de extração de óleo em águas profundas, que outras petroleiras não possuem. E nesse segundo gráfico, onde a gente inclui também os custos de pesquisa e desenvolvimento que já foram gastos, chegamos à soma de 12 dólares, que ainda fica bem abaixo das concorrentes. E foi justamente isso que proporcionou à empresa a oportunidade de manter dividendos altíssimos nos últimos anos, em cerca de 20% ao ano. A empresa bateu o recorde de quase 200 bilhões de reais distribuídos em 2022. Para se ter uma ideia, nesse outro gráfico a gente pode ver a quantidade de dividendos que ela pagou durante esse período. Em 2021 foram 72 bilhões de dólares, um yield de mais ou menos 20%. Já em 2022 a empresa bateu um recorde absoluto de
de 199 bilhões de reais distribuídos, que dava um yield de em torno de 68%. Atualmente, a empresa, em 2024, já distribuiu 75 bilhões de reais, um yield de mais ou menos 17%. Porém, nem tudo isso vem de graça. Eu vou te falar todos os riscos que você tem que se ater antes de decidir comprar essa ação. O primeiro risco é o risco de interferência do governo. Recentemente, houve uma mudança na política de preço da empresa. Ela passou da paridade internacional, que muitos conhecem, ou seja, o preço do combustível seria atrelado aos preços internacionais. Agora, nós vemos uma nova política, que é muito opaca e ninguém sabe bem como calcular o valor exato que a Petrobras era vender seu produto. É considerada por muitos especialistas pouco clara e muito subjetiva, já que os critérios são muito amplos e subjetivos a interpretações variadas. Além disso, outro ponto que o governo pode interferir é usar a empresa no controle da inflação. Nós sabemos que a inflação ela é muito influenciada por dois fatores. Primeiro, dos combustíveis e segundo, o preço dos alimentos. Então, a empresa ela tem um papel preponderante sobre o preço dos combustíveis. Quem tentou pela última vez fazer isso foi no governo Dilma, levando a empresa a se endividar e a negligenciar investimentos estratégicos e principalmente prejudicando e muito o acionista. Por outro lado, além do controle da inflação, temos o fator político, pode ser usado justamente para influenciar o resultado das eleições. Só para vocês terem uma ideia, o TCU divulgou uma estimativa no ano 2020 que entre 2004 e 2012, a empresa foi lesada em 18 bilhões de reais, justamente por má gestão e corrupção. Vamos ao segundo fator, usá-la como uma forma de orçamento indireto. Muita gente não sabe, mas a maior parte do orçamento do governo brasileiro ela é engessada, ou seja, com gastos fixos, não dá para mudar. Pouca parte sobra para o governo federal, de toda a arrecadação, para o governo federal usar o que realmente ele deseja, que nós chamamos de gastos discricionários. Assim como sobra pouca parte do orçamento para o governo administrar da forma que deseja, ele pode usar a empresa como uma forma de orçamento indireto, ou seja, usar a empresa justamente para fazer política pública. Podem ser de variadas formas, desde o auxílio gás até outras mais criativas. Um exemplo claro disso foi o que aconteceu com o fundo de pensão dos Correios, onde os funcionários e aposentados pagam os prejuízos dessa política até hoje. No caso dos Correios, esse fundo se chama Postales. No caso da Petrobras, Petros. E eles sofreram enormes prejuízos nos últimos governos petistas. Tá bom, Bruno, mas vamos aos números. A empresa tá cara ou tá barata? Ficou curioso? Já segue aí para não perder o próximo vídeo, que eu vou te mostrar todos os detalhes de como fazer o valuation de uma empresa.